fazer as perguntas e eu vim a caráter hoje, palhacinho assassino. Ixi. Ó, Jaque, eu tô vendo o pessoal comentar aqui sobre a situação do Chapadão. Sim, eu você vou dar um também quer abraço pra comentar? ele, sempre me recebe nos eventos, me patrocina lá e tal. Mas é o seguinte, Jaque, eu penso da seguinte forma. Tudo na vida é merchandising, você sabe muito bem disso. A gente viu isso com o Zezé de Camargo e Luciano, inventaram que tava brigando, separando para dar mais mídia. E voltaram com tudo. Então penso eu, é uma situação como essa, não sei para qual lado vai favorecer, mas eu penso que deve ter um pouquinho de dedo aí de merchandising, como é isso? De polemização, meu nome aí? Acho que é isso o nome, né? Vocês acham, gente? Eu acho que sim, já. Afinal, estamos no Brasil. Mas isso aí é bom pra quem? Uma mídia dessa. Olha, eu só sei que é ruim pra criança. Agora, pra quem de fato vai ser bom, isso aí só daqui a 2, 3 meses é que a gente vai acompanhar. Entendi. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Que não tá se sentindo frustrado, que não conseguiu falar? Eu acho o seguinte, é para polemizar, então vamos polemizar, né? Bora! A gente comentando aqui nos bastidores, existe realmente essa questão do merchandising, né, da imagem do artista, e toda polemização também vem aí as consequências, né? Vem aí a questão da divergência de informações, o que é verdade, o que não é. Eu acho que tem isso aí no meio também. Nós não estamos aqui hoje no papel de dizer quem está errado, quem está certo, né, quem não está. O juiz vai decidir, mas que existe isso, existe. Não, pois é, a dúvida, Jaque, né? Na dúvida de toda a confusão quando começou, era se realmente ele tinha pedido para reaver, para reavaliar esses custos e tal. Eu achava que isso não era verdade, sinceramente, eu achava que isso não era verdade. Mas, como a gente viu os relatos deles mesmo, eles falaram que sim, que entraram, que estão querendo, né, reaver aí esses números. E a minha pergunta é, a última que eu fiz, né? E inclusive o que foi também relatado nas redes sociais, deixar claro que não é o programa Jaque Lima, não é a Jaque, não é o Diego, a Joana, a Samara, não é ninguém que está dizendo, são as redes sociais, é o que a gente viu, ok? Ninguém aqui viu o que está lá na justiça, como é que chama? Até porque o processo é sigiloso, né? Pois é vara de família. Exatamente, é o processo, né? Ninguém viu. De justiça. Exatamente, ninguém viu, entendeu? Então, o que a gente está comentando hoje neste programa, para não causar mais polêmica, nem de um lado, nem do outro, é só o que a gente está vendo nas redes sociais. E está trazendo essa discussão, sim, até para deixar claro para você que está em casa, você está passando por uma dificuldade como essa, você é mãe separada, não sabe como agir, enfim, isso aqui está sendo também esclarecedor, ok? Mas essa pergunta que eu fiz, eu fiquei na dúvida, porque eu sei que quando o pai não paga, é que é preso, né? E a gente sabe que o Wesley paga até mais, né? E isso é verdade, sim, com certeza. O Wesley paga a escola, paga um monte de coisa, trata muito bem o filho. O Wesley é presente, sim, a gente não pode falar nada disso. E não é puxando o saco porque ele é artista, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com isso, estou falando só uma verdade. Agora, realmente, se foi na justiça, se foi assinado que seria 9 mil. Se ele pagava por fora a escola, outras coisas antes, é como o senhor falou, né? Era um presente. Mas agora ele decidiu já descontar o que ele vinha fazendo durante esse tempo inteiro. Então ele já está descontando, segundo o relato, a escola, a gasolina, enfim, está dando agora 5.400. Então, a gente viu isso, que ela pediu para que realmente ele fosse preso se ele não chegasse junto com o restante do dinheiro. Então, isso pode acontecer ou não? Pode. A sentença lá pode dizer o seguinte, que ele pague colégio, plano de saúde e mais um valor X em dinheiro, por exemplo. Aí ele tem que pagar o colégio, o plano de saúde e o valor X. Se ele, de repente, continuou pagando o colégio, continuou pagando o plano de saúde, mas diminuiu o X, em vez de pagar X, está pagando meio X, existem 2 tipos de execução de pensão alimentícia. Existe uma que dos 3 últimos meses devidos, eu entro com o processo pedindo a prisão civil do devedor de alimentos. E ali, todos os meses que vencerem durante o trâmite do processo, vai somando aqueles 3 últimos meses que foi pedida a prisão. O juiz vai intimar o devedor para em 3 dias ele pagar ou justificar a total impossibilidade, tem que ser total
essa possibilidade de pagamento. Então ele pode chegar lá e dizer, não, doutor, não deu 9 porque eu gastei aqui tanto na escola, aí tanto na gasolina. Pode, isso é aceitável? Vai só procrastinar, porque tem que ser uma impossibilidade total. Ah, eu fiquei tetraplégico, não tenho mais como trabalhar, não tenho mais dinheiro. Tem que ser algo total. Eu dou um exemplo bem grave. Então o valor cheio ele tem que repassar para ela. Tem que pagar. Ela que pague o que for. Aí, como eu disse, não sei como é a sentença lá. Se a sentença tiver, você tem que pagar colégio, plano de saúde e mais 10 mil, vamos dizer. Aí tem que pagar colégio, plano de saúde e 10 mil. Se a pessoa pagou colégio, plano de saúde e 5 mil, está devendo 5. E aí aqueles 3 meses ali, eu não posso deixar passar em 3 meses para pedir a prisão. Porque aí eu entro no outro tipo de execução. Se for do 4º mês, eu tenho que entrar com um pedido de constrição judicial de bens. Então vai buscar dinheiro em conta bancária, carro no nome da pessoa. Isso é um problemão, né? Então, para pedir a prisão, é os 3 últimos meses e os meses que vão vencendo durante o processo. E aí, realmente, em muitos casos, viram uma dívida astronômica. E aí pode chegar realmente no ponto, porque tem juros e correção monetária. Entendi. Então pode chegar no ponto Sérgio, realmente do cara não ter como pagar. Lá na Sérgio, frente. eu quero te fazer uma pergunta, Sérgio. Tem de mulher em casa anotando. Sérgio, quero fazer uma pergunta para ti. Vem cá, Silvio. Vem cá, Silvio. Vai ali, conversa com o Dieguinho. E ó. Tá bom? Eita. Uma dúvida aqui. Sérgio Sobreira. Oi. Vamos supor aqui, né? Eu não sei do processo, né? Eu tô aqui só na dúvida, conjecturando, exatamente, caso realmente isso tenha acontecido, né? Vamos lá. Foi dito que é 9 mil, beleza? Sendo que, vamos supor, nem sei quanto tempo tem esse processo todo, sei lá, 3 anos, vamos supor. Desde o início, 3 anos. Sendo que desses 3 anos, ele sempre quis fazer isso. Ele sempre deu os 9 e sempre pagou por fora a escola, sei lá, algumas outras. E hoje, depois desses tantos anos, resolve pagar descontado. Você, como advogado, se fosse dela, você acharia normal ou você ia reclamar? Vale, como assim? Não. Eu acostumado aqui há tantos anos receber essa quantia, agora do nada... Ele não pode, pela cabeça dele, ser uma causa justificável, em vez de 9, pagar 4. Aí era muito bom. Aí não precisa de juiz, não precisa de advogado, não precisa mais nada. Não, eu acho que você está gastando por fora, tá aqui, 4, e vá buscar os seus direitos. É isso que ele diz. Tá, pode, cadeia nele. Cadeia. Mas, Sérgio, vamos lá. Não interessa se eu é safadão, não, se é calma, isso, é beleza, ok. Aí, no caso, vamos lá, ele diz, não, beleza, ok, eu não vou descontar mais não, vou te dar os 9 contos. Mas para a pessoa que não estava acostumada a pagar, por exemplo, a escola por fora, que ela relata que era 2.600 e uns Menino, custos... que diabo de escola? Uns custos de R$1.000 aí de gasolina. 2.600 eu pago pro meu ano todinho. Não, pois é, mas eu quero saber o seguinte, se agora realmente ele decidir, não quero mais pagar, vou pagar os 9, mas tu banca tudo. Ela pode... O que ele decidiu não tem validade perante a lei. O que tem é o que o juiz decidiu. As partes ali estavam, olha, fica estipulado, isso aqui, isso aqui. Como eu volto a dizer, a gente não sabe do processo. Eu estou falando, vamos supor que no processo tem dizendo que dos 9 mil... Sim, tô entendendo. Ela teria que bancar realmente a escola dele, a alimentação dele, a gasolina dele e tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá lá no processo isso, beleza? Certo. Sendo que durante esses anos, ele pagou por fora. Ou seja, houve um costume dela que, sei lá, deve estar colocando esse dinheiro Mas aí... aí foi uma gratidão dele. Mas eu quero Pagou saber porque quis. legalmente, na sua opinião. Na sua Sim, opinião. é isso que eu tô dizendo. Ele chegando agora e dizendo assim, não, eu vou pagar só os 9 mesmo, então você paga a escola, paga tudo. Ela, no caso, ela pode, por exemplo, mudar ele de escola, porque não estava acostumada com essa escola tão alta, dentro do custo ali que ela já estava acostumada? Poder pode, mas não deve. Poder pode, mas não deve. O que deve é ele tem que pagar o acordado. Se o juiz não decretou na sentença, escola e plano de saúde, só a questão X, só o X, ele é obrigado a pagar o X. Pronto, 9 mil. Tá aqui na sentença, tá? É o 9 mil. Eu paguei por fora o plano, o colégio, porque eu acho que eu entendi o que você quis perguntar. É. Você quer dizer o seguinte, vê se eu entendi. Vamos dizer que a pessoa está obrigada a pagar 10 mil reais, mas aí essa pessoa paga por fora um colégio de 3 mil e mais um plano de saúde de 1.000, vamos dizer.
Mas ele não está obrigado judicialmente a pagar o colégio e o plano. Ele está obrigado só a Isso, pagar o 10. isso. Aí, de repente, ele diz, não vou mais pagar o plano Mas nem o isso colégio. depois de um tempão. Sim, Aí- não importa. Ele não era devedor disso. Tá. A pessoa só é devedora da sentença. Ok. Certo? Ok. Eu acho que é isso que você estava perguntando. É não isso mesmo. Pronto. Aí, se ele já vem pagando há 5 anos, colégio e plano de saúde por fora, e de repente ele diz, não vou mais pagar colégio e plano de saúde, vou pagar só os 10 mil que a sentença Ela me que obriga. pague tudo. Ela agora vai ter que se virar. Aí então ela pode, de repente, tirar ele da escola? Ela pode tirar, ela pode entrar com ação revisional para majorar os alimentos, mostrando a necessidade do filho e a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade do que ela ganha e do que o pai ganha. Então ela pode entrar com ação revisional para majorar, certo? Mas até sair essa majoração, que pode ser pedida em caráter liminar, para acelerar, porque o processo pode demorar anos, infelizmente. O nosso judiciário é um dos mais lentos do Brasil, o judiciário cearense, então pode demorar anos. Então ela pode pedir uma liminar. Agora, se ela não conseguir essa liminar, e se realmente demorar esse tempo todo, ela vai ter que procurar um colégio mais barato, adequar o orçamento dela com o filho, aliás, do filho, com esse valor X Mas da se sentença ele manda. disser, eu não quero meu filho estudar nessa escola, eu quero nessa que é a melhor. Quem disser, a mãe... Ele, se ele falar isso, por o exemplo. pai, É. aí se houver divergência nessas questões, onde estudar, aonde morar, em qual casa e tudo, se houver divergência entre pai e mãe, quem vai decidir é o juiz. Outra coisa, uma dúvida que eu tenho, quero tirar com o nobre colega. Ela começa a namorar com um namorado mais rico do que o pai. O namorado vai para dentro de casa, começa a bancar tudo, até mesmo para mostrar que tem mais moral do que o outro. Quem banca agora sou eu. E agora, ele é também, e o pior, é obrigado a pagar com o negão lá dentro, companheiro. Porque a sentença não vê se o cara é assim, doutor. Não, mas aí nós temos que ver o seguinte. Não, mas não tem que seguir a vida. Ele seguiu a vida dele, ela E a não pode. pensão, e a O pensão que é tem pro de mulher filho. vibrando nesse momento aí agora, doutor? Mas entenda, a pensão é pro filho. Pois eu é, não posso alegar é isso agora. que eu tô dizendo. Eu não posso alegar para parar de pagar uma pensão Ele ou vai diminuir ter uma que pagar. pensão, que a minha ex-mulher agora casou novamente. É um direito dela. Ele vai ter que pagar. A pensão é devida para o filho. É por isso Ela que pode casar com um homem bilionário ou casar 2, 3 vezes. eu acabei, a pensão é eu pro acabei filho. de dizer isso agora, que mexe no machismo, na vaidade. Entrou agora o Wesley triplamente safadão na vida dela. Pronto. Aí agora mexe com tudo, meu amigo. Aí vai peitar na justiça, aí a briga vai ser grande, ele vai parar de pagar, e aí a confusão tá no meio do mundo. Foi muito vai. interessante, porque existe, eu vi inclusive essa semana no processo isso, um devedor de alimentos alegando isso. Não, mas a minha ex-mulher casou novamente e agora mora numa mansão. E aí, exatamente, foi o parecer do Ministério Público. Não pode deixar A assim. pensão, o que o Silvio falou ali, né? A pensão é para o filho. Se a mulher casou novamente, se deixou de casar, não importa. Verdade. A pensão é para pagar a necessidade. Tá morando numa mansão. Quanto é o aluguel dessa mansão? Vai piorar para ele. Porque vai ser dividido, por exemplo, eu tenho 5 pessoas, olha o cálculo. Eu tenho 5 pessoas morando numa casa. O devedor de alimentos tem 3 filhos nessa casa. As outras 2 pessoas é a ex-esposa e o atual marido. Eu pego todos os custos dessa casa, divido por 5 e multiplico por 3, que é os 3 filhos. É o valor que é para ser dividido entre Você entendeu pai aí, e mãe. nobre companheira? Fale de novo. Como é que você calcula os valores do custo de uma casa? Ô, doutor, porque eu não conheci o senhor antes. Mas agora já deixa o conhece. cartão, tá bom? Futura deputada defensora das mulheres, Jaqueline. Até meu voto. Então o que acontece é o seguinte. Não, no meu você caso eu não soma- quis confusão. Pai, é isso mesmo. Me dei pronto, eu trabalho, eu vou atrás do meu, não tem isso não. Graças a Deus foi assim mesmo, mas foi bem assim. Você sabe disso, você me conhece, eu abri mão de empresa, de um monte de coisa. Mas enfim, Jaque, como é? Tá errado. Antes de passar a palavra, já que você levantou a lebre, eu não posso deixar de falar para o Brasil isso aqui. Você é uma mãe presente, uma excelente mãe, tem uma mãe maravilhosa que eu conheço, teve uma educação de berço e você deu a volta por cima e é uma das Parabéns. melhores apresentadoras do Brasil. Oi, meu amigo. Oh, meu Deus, obrigado. Não, é sério. Eu lhe conheço É mesmo, desde os meus 13 anos, desde né? a época da TV Com, que eu tive o prazer... Começamos juntos. Eu tive o prazer de lhe levar para Enio Carlos e para verdade. Ciano e você estourar no Brasil inteiro. Eu não tô falando besteira. Oh, meu Deus. Enfim, tá me deixando constrangida errada. Sim, doutor, vai, fale de novo, como é que é? Como calcular Ah,
o custo de uma residência em relação à pensão. Tá. Eu pego a quantidade de moradores daquela residência, eu pego todos os custos, desde energia, água, telefone, internet, TV a cabo, entra tudo. Como Condomínio. Tudo, condomínio, aluguel, tudo. A babá, se é a finan... secretária. Tudo, entra tudo. E aí eu divido pela quantidade de residentes daquele imóvel. Aí, por exemplo, se são 3 crianças, o exemplo que eu dei são 5 moradores e 3 crianças. Eu vou dividir por 5, pego o resultado, multiplico por 3. Esse é o valor do custo daquela criança, estou falando aqui da residência, tá? Sim, não está entrando colégio, não está entrando plano de saúde, não está entrando diversão, roupa, nada disso. É o custo fixo da residência. Entendi. Aí depois é que entra Aí esses eu outros... divido por 5, multiplico por 3, nesse exemplo de 5 pessoas e 3 filhos, multiplico por 3, pego esse valor e vou dividir entre o pai e a mãe, mas levando em consideração a proporcionalidade. Quanto é que a mãe ganha? Quanto é que o pai ganha? Entendeu? Eu tenho que levar isso em conta. Aí depois desse valor eu vou somar, agregar colégio, plano de saúde, fardamento, material escolar, medicamento, saída para lanchar com coleguinha, segurança, tudo, babá, combustível, transporte escolar, babá, foguista da babá. E aí vai de cada condição financeira. Não, meu coração já está doendo. Peraí, diante do que ele falou agora, microfone para você. 9 mil é muito ou é pouco? Pouco, muito pouco. Pouco. Muito pouco. Depende. Não, diante do que ele falou. É claro, diante do que ele falou aqui, que a gente sabe que é a realidade. Então é pouco. Né? Uma criança como filho dele, conhecidíssimo, não pode andar sem segurança. Tem que ter babá. Tem a secretária do lar, né? Tem o remédio. Tem o condomínio, a escola. Eita, é muito ou é pouco? Pro padrão dele, que eu estou perguntando. Pro padrão dele seria pouco. Sai sobreira, é muito ou é pouco? Se eu fosse um filho, com o corpinho que eu tenho, é muito pouco, porque qualquer bala perdida me acerta. Então tem que ver, tudo tem que estar envolvido. O doutor foi muito bom. Agora um caso que não pode deixar de falar nesse programa. Tem muito cafajeste que diz assim, não, ela se aproveitou de mim, engravidou e agora está querendo usar o menino. Isso não existe. Não, ela não pegou, não é no caso dele. Ela não pegou você, colocou um revólver na sua cabeça e fez você ir para a cama. Isso é canalice. Se fez, o DNA provou, é seu, arque com o filho que você fez. Agora, já porque só ninguém faz nada só, né? Para não ser injusto aqui com alguns casos, certo? Existem casos também, onde eu já vi vários, o seguinte, um pai separa da mãe de seu filho e tem a consciência de estipular um valor bom, correto, com o que ele pode pagar e com o que a criança precisa. E aí, com o passar dos anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ocorre uma mudança financeira na vida daquele pai. Ele perdeu o emprego, ele mudou de emprego e tudo. E aí, muitas vezes, o pai, por não querer diminuir o padrão do filho, ele não entra com a revisional para minorar o valor. E aí daqui a pouco ele está devendo uma pensão que ele não pode pagar. Entendi. E aí ele vai preso mesmo. Entendi. Porque ele não vai ter como pagar. Que Deus o livre, que Deus o livre, que Deus o livre. Ele papoca de uma hora para outra. Os avós arcam a pensão. Aí já é outro ponto. A questão é a seguinte, se ele não está podendo, se ele está vendo que não está podendo, ele entre logo mostrando para o juiz que houve uma modificação. Aqui, como eu disse, para diminuir esse valor. Quando ele for melhorando financeiramente, ele vai dando por fora. A mãe souber, não tenha dúvida, quando a mãe souber que ele melhorou financeiramente, ela vai pedir o aumento também. Mas se ele provar que o show não está muito bem, não sei o quê... Não, aí custo, não é um show não está muito bem. Não, um show que eu quero dizer assim, houve uma drástica modificação, não é qualquer modificação. Eu ganhava 1 milhão, agora ganho 900 mil. É uma modificação considerável na condição financeira. Pronto, a Samara está me lembrando aqui do caso do Dolabella, né, que ele estava bem na mídia, ele deixou de trabalhar, ele perdeu o emprego, então foi preso. Ele chegou a dever, quanto? 196 mil, é isso? Quase 200 mil. Quase 200 mil, exatamente. São mesmo fama de pagar, não é dinheiro, mas ele foi... né? Não, mas foi preso. Exato, porque fama não é dinheiro, ele continuava famoso, mas não tinha mais dinheiro. Então ele deveria ter entrado antes com ação revisional... Né? Entenda uma coisa, quando fala assim, senhora de 90 anos presa, que absurdo. Não é assim não, né? Ficou devendo, foi preso não. O pai pagava pensão, não pôde mais pagar, ou pagou pouco, entrou-se com ação contra os avós,
que é o ascendente, posterior, para dividir a pensão com o pai, para arcar o que a criança precisa. Essa avó começou a pagar uma pensão, aí de repente não pôde mais pagar, atrasou, e aí foi intimada para se justificar ou para pagar, não pagou, não justificou, não os dois, e foi presa. Não é de repente, tem todo um procedimento judicial. Entendi. Jaque. Doutor. Doutor. A Mileide falou, foi divulgado. Mileide? Mileide é a ex do Safadão. A ex do Safadão. Em entrevista, ela havia dito que por 3 vezes ele não pagou o valor que era dado por direito. Por 3 vezes. E aí, de repente, veio a bomba, veio à tona, que ela tinha pedido a prisão, sendo que ela só pediu a prisão porque ela havia recebido uma intimação. Aí a minha pergunta é, ele já era para ter sido preso? Não, aí é um direito que ela tem. Ó, a pessoa que recebe pensão, Ela pode deixar para lá, não pode? ela tem o direito de exercer ou não. Não é nem que ela possa deixar para lá, porque aí a questão é a criança, é o menor. Eu não sei qual a idade do filho, mas a questão é o menor. Se eu não me engano, é 7. Então pronto, é o menor impúbere, que é abaixo de 16 anos. Acima de 16 é o menor púbere. Então o menor impúbere é ainda mais complicada a situação, ele é totalmente indefeso. Então, não é a mãe, vou deixar para lá. Ela tem a obrigação, como tutor da criança, né, como quem tem a guarda da criança, de ingressar com a cobrança dos alimentos. O alimento não é para ela, é para a criança. Né? Então, Doutor, é o seguinte, calma, essa discussão, gente, a gente ia até de noite aqui nesta TV Diário, mas o nosso tempo já está bem acochadinho. Mas eu vou pedir aqui para os nossos nobres advogados, no próximo bloco, o senhor também, viu? na hora. Se vocês encontrassem com um Safadão pessoalmente, o que você diria como advogado? Já, porque agora a verdade é pro Guilherme. A verdade de vocês é já. Guilherme, vem cá que vai começar a verdade e consequência.